Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje nós refletimos um pouco sobre o conteúdo do nosso quarto encontro bíblico, intitulado A Despedida de Josué. Neste encontro, nós vamos refletir um pouco sobre qual foi a contribuição de Josué para a caminhada do povo, qual o testemunho deixado para aqueles que viriam, e também refletiremos um pouco sobre a nossa história, a nossa vida, aqueles que vieram antes de nós e cujo testemunho sustentou e ainda sustenta a nossa caminhada de fé. As narrativas exílicas, produzidas no exílio e no pós-exílio, elas nascem exatamente da necessidade de registrar a memória dos antepassados para aqueles que viriam. O povo precisa, pela primeira vez na sua história, lidar com o risco de perder ou esquecer as suas tradições. Por isso, essas tradições que antes eram passadas na oralidade de pai para filho, começam a ser registradas, exatamente para que as gerações vindouras pudessem conhecer as tradições antigas do povo e assim terem a sua fé no Deus único sustentada. Nós vamos então hoje, neste quarto encontro, refletir sobre o papel de Josué nessas tradições antigas e também identificar na nossa vida quem foram as pessoas que desempenharam este mesmo papel de Josué, nos ajudando a descobrir e a sustentar a nossa fé. Escutamos o texto bíblico reservado para este quarto encontro, Josué capítulo 23, de 1 a 11. Muito tempo depois de o Senhor ter concedido a Israel repouso de todos os inimigos ao redor, Josué, já velho e avançado em anos, convocou todo o Israel com seus anciãos, chefes, juízes e intendentes e lhes disse: Já estou velho e avançado em anos. Ora, vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, pois foi o Senhor vosso Deus quem combateu por vós. Vede, eu designei pela sorte, como herança para vossas tribos, as nações que restam, além das que eliminei, desde o Jordão até ao grande mar no ocidente. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa frente, para que tomeis posse de sua terra, conforme o Senhor vosso Deus vos prometeu. Sede, pois, fortes, e cuidai de pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não mencionareis o nome dos seus deuses, nem jureis por eles, nem sirvais a eles, nem vos prostreis diante deles. Pelo contrário, aderi ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje, pois o Senhor expulsou diante de vós nações grandes e poderosas, e até hoje ninguém foi capaz de vos resistir. Um só dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem combate por vós, conforme vos prometeu. Portanto, cuidai bem de vós mesmos, para que ameis o Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vemos neste texto de Josué 23 o grande testamento que Josué deixa para o seu povo. Assim como a missão de Moisés se encerrara no fim do caminho do deserto, a missão de Josué também se encerra quando o povo está em paz na terra prometida. O texto se inicia dizendo: quando o Senhor dera paz dos inimigos, paz e repouso para Israel, com relação aos inimigos em redor,
Josué chamou todo o povo para deixar os seus últimos ensinamentos. É interessante que Josué se mantém até este último momento de sua vida muito fiel àquilo que o Senhor pedira dele, naquele texto que escutamos lá no nosso primeiro encontro. Lá no primeiro encontro, o Senhor chamava Josué para o início da sua missão, e a exortação do Senhor a Josué poderia ser resumida em duas frases. Primeiro, ser forte e muito corajoso, repetida 3 vezes lá naquele primeiro capítulo. Aqui também, Josué exorta ao seu povo a força. É necessário ser forte para continuar seguindo ao seu Deus. Depois, lá naquele primeiro capítulo, o Senhor também pedia que Josué continuasse sendo firme na fidelidade à lei do Senhor recebida no deserto. Aqui, Josué praticamente repete as palavras do Senhor, dizendo para o povo: "Sê, pois, fortes e cuidai de pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda." Assim, as orientações que o Senhor dera a Josué foram muito bem aprendidas e, inclusive, testemunhadas. É porque Josué atendeu à vontade do Senhor, se manteve firme em sua lei, foi forte e corajoso e testemunhou o caminho de êxito e de alegria possibilitado por essas ordens, que ele as reproduzirá agora ao povo. Ele foi fiel ao pedido do Senhor, testemunhou como esse pedido o conduziu à vida e agora deixa para o seu povo os mesmos ensinamentos. A estes 2 ensinamentos, Josué ainda inclui um terceiro. É a rejeição à idolatria, grande tema também aqui no livro de Josué. O povo retorna à terra prometida, mas povos estrangeiros continuam habitando no meio deles. Embora o livro de Josué nos dê a ideia de que essa reconquista foi total e imediata, os estudos históricos nos mostram que o povo de Israel foi conquistando pedaço a pedaço do território e foi ali coabitando com outros povos que professavam outros tipos de crença e cultuavam outros deuses que não o Deus único de Israel. Então, Josué deixa ainda este terceiro ensinamento. É necessário se manter firme na fé no Deus único e não sucumbir à idolatria, que seria o culto a estes deuses estrangeiros. Um risco muito claro, já que o povo convivia cotidianamente com os povos estrangeiros que professavam outros tipos de fé. Então, ele deixa também esta orientação: não se desviem da fé no Deus único, não se deixem sucumbir à idolatria e aos cultos estrangeiros. Esse nosso quarto encontro bíblico nos deixa também algumas pistas de reflexão sobre o texto bíblico escolhido. Ele também nos dá 2 perguntas. A primeira delas: quem são as pessoas que já partiram para a eternidade e que dedicaram suas vidas a nos ensinar a fé em Deus? Podemos partilhar algumas histórias? A segunda delas: qual herança temos procurado deixar para nossos filhos, para nossa comunidade, para as pessoas que amamos? Temos seguido o exemplo de Josué ao exortar a fidelidade a Deus? Também é importante que o grupo converse sobre essas 2 perguntas a partir de suas experiências próprias. Este nosso quarto encontro quer nos levar a perceber como que as heranças materiais de nada valem diante das heranças espirituais que podemos receber das pessoas que nos precederam. Josué poderia se firmar sobre a herança material que ele deixa para o seu povo. Ele poderia, diante do povo, se vangloriar de tê-lo liderado na conquista da terra prometida, mas não é isso que ele faz. O que ele deixa de herança para o povo, ele tem essa consciência, não é a posse sobre uma terra, assim como hoje também de nada valem as heranças materiais, as posses. Mas o que Josué deixa é o testemunho e o ensinamento da fé no Deus único. Será que hoje nós também podemos testemunhar
a recepção dessas heranças valiosíssimas, com certeza todos nós do grupo poderemos nos recordar de alguém que deixou como herança para nós o testemunho da fé, que despertou em nós a fé e cuja memória hoje nós guardamos como pessoas fundamentais para que nós nos aproximássemos de Deus. Essa é a herança verdadeira que a Sagrada Escritura quer nos deixar também e que nós devemos aprender a deixar para os outros a partir da leitura e da reflexão do texto bíblico. O compromisso deste quarto encontro bíblico pode ser o de identificarmos na nossa vida, entre as pessoas com quem nós convivemos, para quem nós deveríamos deixar um testemunho de fé, para quem nós deveríamos deixar a mesma herança que Josué deixara para o seu povo. De certo, todos nós temos alguém que aprende com o nosso exemplo, que pode ser iluminado pelo nosso exemplo. Pais e mães iluminam o exemplo dos seus filhos, avós, avós iluminam o exemplo dos seus netos, mas mesmo aqueles que ainda não são pais, não são mães, podem iluminar com o seu exemplo outras pessoas que vivem à sua volta. Por isso, como compromisso concreto deste dia, vamos pensar nessas pessoas a quem nós podemos iluminar com o nosso exemplo e vamos pensar em qual herança nós temos deixado para essas pessoas. Será que elas aprendem conosco o testemunho da fé? Será que quando elas pensam sobre fé, elas lembram de nós como pessoas que são referência, como pessoas que testemunham a alegria de crer no Senhor? Josué foi recordado pelo seu povo, tanto que um livro foi dedicado a ele quando as tradições antigas do povo foram escritas. Será que nós seremos recordados? Como compromisso concreto do dia de hoje, busquemos então transformar as nossas ações em gestos concretos, em pequenos detalhes cotidianos, para que futuramente nós sejamos lembradas como pessoas que despertaram e sustentaram a fé dos nossos irmãos. Agradeço a sua atenção, nós nos vemos no próximo vídeo, o vídeo de reflexões e orientações sobre o nosso quinto encontro bíblico.